Jesus é o Senhor. Uma boa noite a todos, os irmãos que acompanham a Escola do Evangelho. Estamos aqui mais uma vez no estúdio de gravação da igreja em Campina Grande e estamos aqui para trazer a quarta aula do volume 2, que estamos estudando esse ano de 2020, do livro Os Fundamentos da Fé Cristã. Nas últimas 3 aulas, nós vimos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tipificado em 3 parábolas de Lucas capítulo 15. E nessa noite, nós vamos ver um pouco sobre a própria palavra de Deus. Antes de entrar propriamente na aula, eu gostaria de orar por você, de orar por mim, de orar por nós, para que, apesar de estarmos aqui para a escola do Evangelho, onde nós temos ministrado aulas com base nesse livro, nós não queremos depender simplesmente da letra preta, simplesmente do nosso entendimento, simplesmente do nosso conhecimento bíblico. Mas nós queremos depender do Espírito, depender do próprio Deus, que pode falar nessa noite com você. Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é a criação de todas as coisas. O Senhor é aquele que pode, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem e ressuscita mortos. Senhor, com esse poder que opera na ressurreição de Cristo, o Senhor possa operar também nessa noite em cada um de nós. Opera nesse que vos fala, opera, Senhor, naqueles que ouvem, naqueles que escutam, naqueles que assistem. Senhor Jesus, abençoa essa aula, em nome do teu Filho amado. Louvado seja o teu nome. Então, meus amados, como aqui está explícito no início dessa lição, o poder da palavra. Esse é o primeiro subtópico que eu quero, nessa noite, falar com vocês. Fala sobre o poder que está na palavra. Nós sabemos que existe um grande poder no universo. Um poder que sustenta todas as coisas. Um poder que faz com que o sol não se aproxime tanto da terra a ponto de queimá-lo, ou não distancie tanto da terra a ponto de todas as coisas congelarem. Então, esse poder é o poder de Deus. E o Senhor expressa esse poder por meio da sua palavra. O maior poder que há no universo, incontestavelmente, é o poder da palavra de Deus. É o poder, inclusive, de que criou todas as coisas. Muitos chamam Deus de o Criador, e de fato Ele é. E nós testificamos nessa noite que Ele é o Criador de todas as coisas. E há um versículo em João, no capítulo 1, e no versículo 1, primeiro versículo de João, primeiro versículo do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ou seja, dentre os primeiros livros do Novo Testamento, há um versículo que diz assim, ó: no princípio era o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Prestem atenção, no original, essa palavra verbo aqui é logos, que é traduzido por palavra. Então o tradutor teve dificuldade em colocar uma palavra feminina. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para mostrar que Deus seria um substantivo feminino. No entanto, ele traduziu por verbo. Por quê? Porque, embora sendo a palavra logos, indica uma ação. Nosso Deus é um Deus que não para. É um Deus que criou todas as coisas, mas é um Deus que trabalha até hoje. E esse princípio aqui, que João no seu evangelho se referiu, é um princípio que não tem tempo, não está ligado a tempo. Ou seja, é
da eternidade passada. Nós sabemos que nós estamos vivendo nesta era e teremos uma eternidade futura. Mas antes de todas as coisas, antes de tudo ser criado, houve uma eternidade passada. E nessa eternidade passada já existia Deus. Então Deus é fora do tempo. E sua palavra, porque Deus é a palavra, também é fora de tempo. Portanto, quando você for ler esse versículo, no princípio era o verbo, não se atente a um princípio como sendo um fator de tempo. Tá? Quando disser, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era o logos, no princípio era a palavra. Esse princípio aqui não quer dizer, não diz respeito a tempo, mas diz respeito a uma eternidade passada fora do tempo, porque Deus é fora do tempo. Deus é eterno. Deus é desde a eternidade passada, Deus é para sempre até a eternidade futura, é um só Deus, é o mesmo Deus, e esse Deus é eterno. Então não está ligado a tempo. Por isso, vamos ler novamente esse versículo de João 1, versículo 1, para nós entendermos que esse princípio aqui é atemporal, não está ligado a tempo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Há alguns estudiosos que falam que esse versículo, cronologicamente falando, é até mesmo antes de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Ele também fala dessa questão do princípio. Mas ele fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando que esse princípio de Gênesis está se referindo? Já a um princípio de tempo, quando Deus resolveu criar todas as coisas. Mas o princípio que está lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era Deus, ou seja, no princípio o verbo que é Deus, o verbo é a palavra é Deus. Então esse princípio de João capítulo 1 não está ligado muito ao tempo, é uma eternidade passada. Já o princípio do capítulo 1 de Gênesis 1, que diz que criou Deus os céus e a terra, aqui já é quando Deus resolveu criar todas as coisas. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouco sobre essa criação e mais um pouco sobre esse capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis. Voltando para João, se você estiver aí na sua casa nesse momento e tiver acesso à sua Bíblia, você pode ler comigo, voltando para João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, o versículo que nós vamos ler agora é o 3, tá? João 1, 3, que diz assim, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Logos, do verbo, da palavra, que fala no versículo 1, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra. E sem ele, ou sem ela, sem o verbo, ou sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Veja bem, meus amados, eu vou ler de novo o versículo 1 até o 3, para nós entendermos melhor esse contexto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu vou traduzir agora para o original, para nós entendermos melhor. Verbo sendo a palavra, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, da palavra. E sem ela, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então eu queria agora ler para vocês uma frase que está diretamente do livro, que diz assim, que eu destaquei para a gente ler
para nós agora nessa noite, tá? Diz assim, ó: não há coisa alguma no universo que não foi trazida à existência, senão por meio da palavra. Vou repetir para vocês, tá? Não há coisa alguma no universo que não foi trazida à existência, senão por meio da palavra. Então, meus amados, todas as coisas elas foram feitas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Daí, eu queria entrar agora num assunto mais específico sobre a questão da criação. Deus criou todas as coisas. Quando nós falamos em criar, nós pensamos em pegar uma matéria-prima e desenvolver algo e fazer uma criação. Por exemplo, nós podemos ver, vou dar como exemplo esse púlpito, esse birô que nós estamos apoiando a Bíblia, o livro e tudo mais aqui em cima. Alguém criou isso aqui, mas criou a partir de uma matéria-prima. Ele tinha madeira, ele tinha o trabalho de suas mãos como artesão, ele teve maquinário suficiente para cortar e para deixar todas as coisas planas, e teve também um outro material para revestir. Isso foi uma criação. Esse birô é uma criação. Mas quando se trata da criação de Deus, não nos voltamos a coisas materiais. Não nos voltamos a coisas que Deus cria a partir de uma matéria-prima. Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra. Deus é o único que pode criar sem ter nada. Do nada, Deus pode trazer à existência qualquer coisa. Esse é o poder da palavra. Eu quero ler ainda para vocês Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Fala assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o Senhor que é a palavra, ele criou todas as coisas dele para ele mesmo. Portanto, essa criação é o poder de Deus, o poder da sua palavra. Ele cria todas as coisas com o poder da sua palavra. E ainda falando aqui sobre essa criação, eu queria destacar ainda Romanos. Quero que vocês me acompanhem aí com suas Bíblias. Espero que quem ainda não tinha pegado sua Bíblia já possa ter lá ido buscar para acompanhar essa aula de posse da sua Bíblia, para acompanhar os versículos que nós estamos lendo. E eu queria ler Romanos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, ó: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Aqui ele está falando sobre os homens não podem ter suas desculpas diante de Deus, porque a própria criação, o próprio elemento de Deus na natureza e em tudo que nos cerca, mostra que há um Deus superior, que há um Deus criador. Louvado seja o Senhor. E aí, eu queria agora voltar mais precisamente para o capítulo 1 de Gênesis, tá? O primeiro livro da Bíblia, que a gente já leu no início, mas eu quero ler novamente e quero dar mais detalhes desse versículo para vocês, tá? Capítulo 1, versículo 1. Esse é um versículo chave para nós entendermos toda a Bíblia. Fala assim, ó: no princípio
criou Deus os céus e a terra. Então, eu quero agora explanar um pouco sobre esse princípio, que agora é um princípio temporal. Foi quando Deus resolveu criar todas as coisas. Vimos no princípio que era a palavra, lá em João capítulo 1, versículo 1, um princípio atemporal, da eternidade passada. Mas vemos aqui, agora, a criação de todas as coisas. E aqui no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu queria chamar a atenção ainda para uma segunda palavra nesse versículo, que é criou. E a sua temática no original hebraico. Amados, eu sei que vocês sabem que o Novo Testamento, a partir de Cristo, a Bíblia foi escrita no grego. O Velho Testamento, ou seja, as profecias com respeito à vinda de Cristo e tudo o que aconteceu antes da vinda de Cristo, todas as profecias foram escritas no hebraico. A língua original do Antigo Testamento é o hebraico. E eu queria chamar a atenção para essa palavra criou no hebraico, que está aqui na nossa tela. A palavra do hebraico, criou, é bara. Tá? É criar algo, indicando que algo não existia ainda, mas veio à existência. Ou seja, criou a partir do nada. Você já imaginou isso? Alguém criar algo a partir do nada? Você já imaginou isso? Aqui não existe nada e alguém cria, sem matéria-prima, sem nada. Não é uma questão de mágica, nem de ilusionismo, mas é uma questão de que é o próprio Deus que resolveu criar todas as coisas. E aí o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz que ele criou todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós sabemos que na primeira criação dos anjos houve uma rebelião, não é esse o assunto de hoje. Nós podemos ver em aulas mais para frente, mas eu quero chamar a atenção para essa criação, esse poder que estava na palavra de Deus. Portanto, no versículo 3, diz assim, ó: disse Deus, haja luz, e houve luz. Imagina só, a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que, nessa hora, Deus fez só luz, e a luz apareceu. Claro que quem foi escrever, quem foi narrar isso que aconteceu com a criação do que nós temos hoje, teve que narrar que Deus disse haja luz, para que nós hoje tivéssemos uma compreensão de que Deus falou e veio à existência a luz. A luz era algo que não existia. Por quê? Porque na rebelião de Satanás, o mundo, a terra, criada por Deus, no versículo 1, que a gente acabou de ler, criou Deus os céus e a terra, essa terra havia se corrompido e se tornou algo em trevas. É por isso que a primeira coisa da recriação de Deus, para chegar e criar toda a humanidade, foi que Deus tinha que trazer para aquela situação, tinha que trazer luz. E Deus disse com a sua palavra, haja luz, e houve luz. O livro de Gênesis, meus amados, é um livro que trata da origem. Essa palavra Gênesis você pode ter como sinônimo a origem, tá? Então aqui está a origem de todas as coisas. E o Senhor criou os céus e a terra, a partir do nada, e a primeira coisa da criação, da recriação dele foi a luz, após a rebelião de Satanás, quando ele falou, haja luz, e houve luz. Daí eu quero chamar a atenção para que material ele usou. Você já parou para pensar isso? Que material Deus usou para trazer a luz naquela situação? Sabe qual foi o material? Sua palavra. Ele é a própria palavra. A palavra é Deus. Deus é a palavra. Então bastou ele dizer luz, e a luz apareceu. E aí nós sabemos que os 5 dias para frente, o segundo dia, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, Deus foi falando e as coisas foram sendo criadas até a maravilhosa criação do homem. Mas eu quero chamar a atenção
para essa situação de que Deus cria a partir do nada. É a sua palavra que tem esse poder. Eu queria ainda ler com vocês o livro de Salmos. Livro de Salmos, muitos gostam de ler os Salmos. Capítulo 33, quero ler para vocês o versículo 6. Salmos 33, versículo 6, que diz assim, ó: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. O céu se fez com a sua palavra, e só um sopro da boca de Deus, o exército dele. Outro versículo é o versículo 9, do mesmo capítulo 33 de Salmos, que diz assim, ó: pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Você já parou para pensar um pouquinho, refletir um pouquinho na grandiosidade dessa palavra, disso que o Senhor fez, do capítulo 33 de Salmos, que no versículo 6 diz que por sua palavra se fizeram os céus e todo o exército deles. E no versículo 9, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Meus amados, há uma teoria que diz que o mundo, como nós vemos hoje a natureza e tudo mais, veio de uma explosão. Seria uma única explosão no mundo que criou algo? Porque as demais explosões, todas destroem as coisas. Será que só essa, da teoria do Big Bang, é que foi capaz de criar algo? Pode ter havido qualquer uma explosão. Pode ter se juntado qualquer um ácido com aminoácido com átomo. Mas eu queria deixar bem claro para vocês que todas as coisas só podem ser feitas por meio de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele faz as coisas de acordo com a sua palavra. É a palavra de Deus, que é Deus mesmo, que age e as coisas vêm a existir. Que age e as coisas podem se tornar existentes, úteis e que nós podemos até usar. E veja só, certa vez, em uma feira internacional de ciências, havia ali um cristão que passava pelos estandes e via as teorias científicas para explicação da criação de todas as coisas. Daí ele foi e montou à noite uma maquete viva com todas as coisas que tem no meio ambiente, com a natureza, com água, com terra, com fogo, com ar. E quando ele colocou a sua maquete no centro daquela feira, muitos curiosos vieram. Aqueles que explicavam que o mundo veio de uma explosão. E perguntaram para aquele cientista cristão: como você fez isso? Qual é o objetivo do seu feito, da sua maquete? Ele riu e olhou para eles e falou: não, isso foi uma explosão que houve no meu laboratório ontem e deu nisso. Daí todos entenderam que ele queria mostrar que as coisas existem por meio de Deus, por meio da palavra de Deus. Então nós precisamos entender que nada foi feito por acaso. Nada veio de uma simples explosão. Tudo foi criado por meio do falar de Deus, da palavra de Deus, que é Ele mesmo. Todas as coisas vieram à existência. Continuando aqui, eu queria agora ler para vocês o capítulo
4 de Apocalipse. Se tratando aqui agora do último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 4. E o versículo que eu quero ler para vocês é o versículo 11, que diz assim, Apocalipse 4:11 diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, meus amados, o Senhor criou todas as coisas por causa da sua vontade. Ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Deus não criou nada ao acaso. Deus não criou nada meramente porque veio a existir, ou por obra do acaso, porque ele achou bonito. Não. Deus criou todas as coisas porque ele tem uma vontade. Ele tem um propósito. E sabe o que vai cumprir o seu propósito e sua vontade? É a sua palavra, que é ele mesmo. Louvado seja o Senhor. Então nós, como cristãos, como aqueles que seguem a palavra de Deus, precisamos estar firmados nessa palavra. E aí eu queria abrir um parêntese para falar para vocês. Ler a Bíblia é a coisa mais importante que nós devemos fazer. Por quê? Porque ler a Bíblia faz-nos conhecer a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem dois aspectos, tá? Que no Novo Testamento é traduzido em vários lugares diferentes. Um para logos, que é essa palavra fundamental que nós estamos falando, o que está escrito, como Deus criou e como Deus fez todas as coisas. E a outra é a palavra rema, que é a palavra da circunstância, que é a palavra para aquele momento. Às vezes você está passando uma dificuldade e Deus lhe dá uma palavra para aquele momento. Essa palavra é a palavra rema, que nós temos chamado nos últimos dias por palavra profética, que dá direção ao povo. Por exemplo, quando você vai ler o livro de Êxodo, você vê o povo saindo do Egito e indo para a terra de Canaã. Nós hoje, os cristãos do Novo Testamento, não precisamos meramente estar no Egito físico, lá na África, tá? E sair, cruzar o Mar Vermelho e entrar em Israel físico, em Jerusalém, ou em qualquer território de Israel, para tipificar que nós conquistamos a boa terra. Aquela palavra é uma palavra fundamental, mas ela representa algo rema hoje. É a palavra logos, que representa a palavra rema para uma situação. Hoje, os filhos de Deus somos nós, que saímos do mundo representado pelo Egito, e estamos caminhando nesse deserto que nós estamos vivendo. Basta olhar essa pandemia que está existindo para entendermos que nós estamos nesse deserto e vamos rumo à boa terra de Canaã. E o Senhor precisa hoje da palavra rema, da palavra profética, da palavra que dá direção, que para nos levar a cumprir o seu propósito. Porque o poder dessa palavra é para algo. Deus fez, faz e é todas as coisas por conta de um propósito específico, que é o seu plano. Deus vai cumprir o seu plano. Como os irmãos gostam de brincar, comigo ou semigo, mas Deus vai cumprir. Esperamos que seja comigo e com você que está nos assistindo, nos vendo pelo YouTube e pelo canal da Igreja em Campina Grande nesse momento. Esperamos que seja conosco, que Deus vai completar o seu propósito. Tudo o que Ele fez, tudo o que Ele é para esse propósito, visa cumprir o seu plano. Louvado seja o nome do Senhor. E, concluindo aqui a aula de hoje, e antes de entrar nas perguntas que nós vamos ver nessa noite, eu quero falar um pouco da experiência que nós precisamos ter na palavra de Deus. Certa vez, alguém falou assim: eu tenho que estudar a palavra e eu preciso entrar na palavra. Essa frase não está errada.
Nós, cristãos, precisamos abrir a Bíblia, precisamos entrar na Bíblia, precisamos estudar, conhecer, ver o que Deus quer, a carta, o falar, aquilo que Deus escreveu para o nosso viver cristão e para a nossa caminhada, para a nossa carreira, como o apóstolo Paulo falou. Mas mais importante do que o entrar na palavra, é a palavra entrar em mim. Ou seja, é a palavra fazer parte do meu viver. Veja bem, hoje existe até no nosso calendário, é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Cristo veio, até o calendário mudou. A partir dali, né, começou-se uma nova era, a era cristã, a era de Cristo. Então, a palavra tem que entrar no meu viver a ponto de mudar minha vida. Por exemplo, quando eu leio nos evangelhos que o Senhor Jesus Cristo morreu e foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é uma verdade absoluta, não se questiona, mas é uma verdade ainda objetiva, que está escrito na Bíblia, para que eu leia e aprenda. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que a palavra precisa ser experienciada por mim e por você, é que o que é que esse fato que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás tem a ver hoje com o meu viver? O que é que a morte e ressurreição de Cristo influencia diretamente na minha vida e na sua vida que está me assistindo agora? É essa experiência que nós temos que ter com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, não faça isso. O que é que aquilo reflete dentro do seu viver? A palavra de Deus diz assim, ame o seu irmão. O que é que essa palavra reflete dentro de você? Ou será que sua vida e minha vida não tem nada a ver com o que Deus fala? Então, o que eu quero dizer nessa noite é que a palavra precisa exercer experiência na minha vida e transformar, dia após dia, o meu viver. Não somente termos a palavra fora de nós, como meros estudiosos, como aqueles que compreendem. Eu já li a Bíblia tantas vezes, muito bom, leia mais. Há pessoas que dizem assim, eu li a Bíblia em 6 meses, glória a Deus. Eu li a Bíblia em 1 ano, eu li a Bíblia em 15 dias, em 1 mês, não sei. Aproveita essa quarentena para ler mais a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que essa palavra de Deus que cria todas as coisas e que é capaz de fazer todas as coisas, precisa exercer experiência no meu viver. Eu preciso crer no que Deus faz. Eu preciso crer que Deus pode todas as coisas. Há um relato na Bíblia que diz, né, podemos até ler, está em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. O versículo é o 17, que diz assim, Deus falando para Abraão, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que não existem. Não sei se vocês sabem, mas na experiência de Abraão foi chamado de uma terra idólatra, de Ur dos Caldeus, e partiu sem saber para onde ia. Em certo tempo da sua caminhada com Deus, Deus apareceu para ele e falou que ele teria um filho. E ele já estava com uma certa idade, e a sua mulher era estéril, não podia gerar. E aí eles tentaram, de algum jeito, dar esse filho como Deus prometeu. E a sua esposa, Sara, deu a sua ama, ou a sua serva, Agar, para Abraão ter o filho com ela, por ela ser estéril. Foi uma mãozinha que eles deram a Deus, e Deus não se agradou desse fato. Claro, nasceu Ismael, e Ismael também foi constituído nações. Embora umas nações que não buscavam a Deus, e até que se tornou contra Deus na época. Mas, o que eu quero falar aqui é que Deus tinha prometido a Abraão um filho de Sara.
Abraão idoso, e 13 anos depois desse fato de Ismael, Deus apareceu a Abraão. Abraão já com quase 100 anos. Sara continuava estéril, mas Deus pode fazer existir as coisas que não existem. Deus pode todas as coisas. E aquela palavra que Deus deu para Abraão se cumpriu e Sara teve o seu filho Isaque. Portanto, meus amados, Deus pode todas as coisas. Você pode até me perguntar, e por que é que Deus permite que estejamos passando por tantas dificuldades? Sim, porque Deus quer que você se volte para Ele. E se volte para a palavra dEle. Todas as coisas vão se cumprir. Inclusive essas epidemias, pandemias, guerras, nações contra nações, está tudo predito na Bíblia. Basta que nós entendamos, basta que nós compreendamos, mas principalmente que a Bíblia possa exercer em você e em mim uma forte influência para mudar a nossa vida. Ou seja, a Bíblia não é para estar apenas fora de nós, a Bíblia é para estar dentro de nós. A Bíblia é para estar fazendo parte do nosso viver. A Bíblia, a palavra de Deus, é para ser experienciada por mim e por você. O último versículo que eu quero ler nessa noite é o Salmo. Por favor, abram a sua Bíblia no livro de Salmos. Ok? Capítulo 51. Capítulo 51, versículo 10, tá? Essa é a experiência mais alta de Davi, no tocante ao que ele desejava de Deus, e no tocante ao que Deus queria fazer com ele. Ele falou assim, ele estava orando e orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Meus amados, o nosso coração pode até ser limpo, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração puro. Puro é acima de limpo. Eu posso estar olhando para essa água, que eu acabei de pegar ali no Gelágua, é uma água cristalina, é uma água limpa, mas se você colocar aqui um microscópio, você vai ver que ela é limpa. Porém, ela não é pura, vai ter algumas coisas aqui acrescentadas, até porque ela é mineral, existe sais, existe coisas minerais acrescentadas aqui nessa água, portanto ela é limpa, mas não é pura. O seu coração e o meu coração pode até estar limpo, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancores, mas ele precisa, além de estar limpo, ele ser puro. Por isso que Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Deus pode fazer isso. Com o quê? Com a sua palavra. A palavra de Deus é capaz de criar em você, de criar em mim um coração puro, mesmo que ele não seja. Mesmo que o meu coração não seja limpo, meu coração não seja puro, se eu orar com franqueza, se eu orar com realidade, Deus pode criar em mim um coração puro e renovar dentro em mim um espírito inabalável, que nenhuma pandemia, que nenhuma Covid-19, que nenhuma dificuldade financeira, que nada vai abalar. Nós precisamos desse coração puro. Portanto, concluindo essa aula de hoje, nós precisamos entender: Deus pode criar todas as coisas a partir do nada. E Deus quer que essa palavra que pode, que cria, que tem força, que tem poder, opere em você e em mim hoje e até a volta do Senhor. E aí, a nossa oração tem que ser como essa de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Para concluir a nossa aula de hoje, eu gostaria de agora trazer as perguntas que estão aqui no livro, e eu também dei minhas respostas. Claro que pode ter outro prisma com a sua resposta, você precisa também responder essas perguntas, tá? Eu tenho o que o Senhor me deu aqui na palavra para falar e para responder, mas também você tem toda a
a prerrogativa de poder ver outro prisma e acrescentar. Para isso eu queria pedir para você, nesse momento que está nos assistindo, que também possa responder ou no grupo da igreja em Campina Grande, pelo WhatsApp, ou no grupo da Escola do Evangelho que nós temos, ou até mesmo aí nos comentários, no chat do YouTube da igreja em Campina Grande. Se você também ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Mas é importante que você nessa hora acompanhe essas perguntas e respostas e também possa ter a sua resposta. Vamos à primeira pergunta, que diz assim, ó: qual é o maior poder do universo? Qual é o maior poder do universo? Eu respondi da seguinte forma: a palavra, que é capaz de criar a partir do que não existe. E entre parênteses coloquei a palavra no hebraico bara, tá? Então, qual é o maior poder do universo? A palavra. Pergunta número 2, qual é a relação entre Deus e a palavra? Que relação tem entre Deus e a palavra? Eu usei o versículo 1 do capítulo 1 de João, que diz que Deus é a palavra e a palavra é Deus. Tá? A relação entre Deus e a palavra é que Deus é a palavra e a palavra é Deus. Pergunta número 3, trocar o slide com a pergunta número 3, que fala assim, ó: como tudo se inicia? Como tudo se inicia? Daí eu respondi da seguinte forma: se inicia em Deus. Deus é o princípio, Deus é o início de todas as coisas. Pergunta número 4. Como Deus criou todas as coisas? Aí eu me ative ao Salmo 33, versículos 6 e versículo 9, que nós lemos nesta noite, e respondi que Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Pergunta número 5. O que significa a palavra hebraica bara? Como está aí? Que nós vimos também no slide agora há pouco. O que significa a palavra hebraica bara? Eu respondi da seguinte forma: criar a partir do nada. Trazer à existência sem material nenhum. Então foi assim que eu escrevi, que eu respondi essa quinta pergunta, que significa a palavra hebraica bara. Pergunta número 6, diz assim: por que Deus criou todas as coisas? Daí eu respondi, como eu falei agora há pouco, lendo aqui os trechos desse livro, por causa da sua vontade e do seu propósito. Porque Deus criou todas as coisas, foi por causa da sua vontade e por causa do seu propósito. Por fim, a última pergunta, o último slide, é a pergunta número 7, que, por falha técnica, não apareceu aqui, mas eu vou repetir essa pergunta calmamente para você escrever, se você não tiver o livro, tá? No livro está a pergunta. Se você não tiver o livro, você pode escrever, mas a pergunta diz assim: o que você pediria a Deus que criasse em seu interior? Ou seja, vou repetir, o que você pediria a Deus que Ele criasse em seu interior? Nós vimos o versículo de Salmo 51, que Davi orou: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então eu fui mais além do que o versículo, e ainda eu pediria a Deus que Ele aumentasse em mim a sua vida, depositasse mais em mim da sua vida, para que eu me torne um vencedor para executar o propósito do próprio Deus. Então, além de criar em mim um coração puro e um espírito inabalável, que a vida de Deus possa aumentar em mim, para que eu me torne um vencedor
para cumprir o propósito de Deus. Então, assim nós encerramos essa lição número 4 desse livro, tá? Fundamentos da Fé Cristã, o qual nós estamos no 2º volume. Vimos o volume 1 no ano de 2019 e estamos agora no ano de 2020 vendo, né, esse volume 2. Teremos 24 lições, tá? Até terminarmos esse volume. Esperamos que tenhamos ainda o volume 3 e o volume 4 desse compêndio, para que nós possamos, diante das aulas da Escola do Evangelho, estar aqui desfrutando com vocês, falando com vocês sobre esse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Eu ainda quero encerrar essa aula fazendo uma oração. Temos aprendido que a oração precisa ser o primeiro e o último recurso. Ela é antes de todas as coisas e ela também pode fechar todas as coisas. Então eu quero encerrar essa aula orando por cada um de nós, por vocês, e para que o Senhor continue abençoando a sua vida e abençoando a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, dependemos de Ti ainda essa noite. Senhor, queremos que o Senhor visite cada lar, nesse momento de distanciamento social, nesse momento de dificuldade. Senhor, que os governos não se entendem, que as pessoas, Senhor, politizam todas as coisas, inclusive o tratamento dessa doença. Nós não queremos entrar, Senhor, nessa questão. Nós queremos aqui cumprir o seu plano. Por isso, Senhor, nessa noite oramos por cada irmão, oramos por cada pessoa que está agora desfrutando dessa aula, desfrutando dessa escola do Evangelho. Senhor, venha visitar cada lar, ser com cada família. Senhor, possa abençoar a vida financeira, possa abençoar a saúde dos irmãos, possa suprir em todas as coisas e possa ser o todo suficiente de cada um de nós. Oramos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.